com todo poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê, não foi hospital, nasceu no lugar, só pra salvar.
ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz. Povos, cantai, vem o Salvador, prostrai nações ao Rei. Prepare o coração, receba o Salvador. Ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, ao Rei cantai. Povos, cantai, vem o Salvador, prostrai nações ao Rei. Prepare o coração, receba o Salvador. Ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, ao Rei cantai. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz, príncipe da paz. Amém, glória a Deus. Muito bom dia, alegria estarmos reunidos aqui nessa manhã, 24 de dezembro, e como o Alan comentou, né, caindo num domingo, nós temos então o privilégio de estarmos reunidos aqui como povo de Deus, como família, essa época que é uma época de grande alegria, celebração, e então nós queremos ter esse tempo agora também de meditação na palavra. Você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo, no nome do Senhor Jesus Cristo, sinta-se abraçado, você é muito bem-vindo aqui, nos alegramos com a presença de todos aqui nessa manhã, e realmente com o propósito de celebrarmos, cultuarmos ao nosso Deus, como nós fazemos todos os domingos, nós celebramos a Deus, e aproveitamos esta época especial para lembrarmos realmente do Natal, e essa aqui, sem dúvida, é uma época apreciada por muitos, uma época de celebração, de festas, de luzes, de boa comida,
É bom curtir isso com as crianças também, curtir essa data com as crianças, como nós ouvimos as crianças cantando. E eu e minha esposa estamos na expectativa da chegada do nosso, o João, que está vindo. Então, sem dúvida, uma época muito especial. Mas a grande questão que nós devemos pensar e que nós devemos estar bem atentos afinal de contas, o que você comemora no Natal? Qual a razão da sua maior alegria? Não só no Natal, eu estou falando em toda a sua vida. E essa é a questão fundamental quando nós pensamos sobre essa época. É sobre isso que nós precisamos pensar, raciocinar, entender. E a resposta, meus irmãos, desta pergunta, para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, sem dúvida nenhuma, a nossa maior alegria diz respeito ao nascimento de Jesus Cristo. No Natal nós celebramos o fato de que o Verbo de Deus se fez carne, a encarnação do Filho de Deus, que veio para salvar o seu povo de seus pecados. Por isso, nessa manhã, vamos meditar nesta razão que é a nossa alegria, que é sem dúvida nenhuma Jesus Cristo. Nós vamos então para o texto de João, que foi lido no início do culto, texto do Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 14. Este Evangelho, o Evangelho de João, ele foi escrito com o propósito maior de apresentar em destaque a glória do Filho de Deus, Jesus Cristo, e assim despertar a nossa fé. A razão de ser deste livro é despertar a nossa fé em quem é Jesus. E para que, conhecendo Ele, nós possamos crer nele e ter vida no seu nome. Isso está escrito no Evangelho, lá no final, capítulo 20. Essa é a razão de ser do Evangelho de João. E no prólogo, que são os primeiros versos que nós lemos no início do culto, e vamos ler agora à medida que seguimos na mensagem, no prólogo, o apóstolo João, ele resume aquilo que ele vai tratar ao longo de todo o Evangelho. Então, todos os temas do Evangelho constam nestes primeiros versos, e o destaque, sem dúvida nenhuma, está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nossa mensagem hoje, vamos meditar nas verdades gloriosas a respeito do Verbo de Deus. Nós vamos observar a nossa mensagem em 3 pontos. Em primeiro lugar, nós vamos perceber aqui os atributos do Verbo. Quais são as características do Verbo? Quem é o Verbo? Quem é este Verbo que João está falando aqui? Em segundo lugar, nós vamos observar as respostas em relação ao Verbo. Qual será a nossa resposta a este Verbo que nos é apresentado? Qual será a sua e a minha resposta a esse Verbo? Que é testificado por João Batista e pelos apóstolos. E em terceiro lugar, veremos a encarnação do Verbo, a maravilhosa realidade de que o próprio Deus se fez carne e veio para nos revelar a glória do Senhor na obra da redenção. Então esse será o nosso assunto hoje. Vamos começar orando mais uma vez, pedindo graça para entendermos a sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, Celestial, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã, Senhor, com alegria em nossos corações, como já cantamos, celebrando o nascimento de Jesus. E Pai, nós estamos agora diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela palavra que ensina quem o Senhor é, quem nós somos, ensina o caminho de salvação, ensina aquilo que devemos crer. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão preciosa, tão cara. E nós reconhecemos aqui, ó Deus, que não podemos compreender a Tua palavra por nós mesmos. Por isso pedimos a Tua graça. Rogamos a obra do Teu Santo Espírito neste lugar, trazendo convicção, ó Pai, trazendo arrependimento, porque somos pecadores e precisamos do Salvador. Ó Deus, trazendo clareza do que é o Teu Evangelho, quem é o Verbo, ó Pai. Exalta a glória de Cristo entre nós, para que possamos, ó Deus, sermos tocados realmente pelo Teu amor, sermos tocados, ó Deus, pela Tua presença, à luz de Tua palavra proclamada. É isso que eu clamo a Ti, ó Deus, peço a Tua graça também para ser fiel à Tua palavra e pela compreensão, Senhor, de todos que aqui estão. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, meus irmãos, então, três aspectos aqui na nossa mensagem. Primeiro, os atributos do verbo. Quem é o verbo? Vamos observar aqui a leitura dos versos 1 a 5. Você pode acompanhar aí na Bíblia, no seu aplicativo. Nós vamos projetar aqui também, temos a projeção dos slides. Então, João capítulo 1, versos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então percebam que o apóstolo João, que é quem escreve este evangelho, ele utiliza a expressão verbo. O verbo, para se referir a quem? A Cristo. A Cristo. E o que ele pretende dizer com esse verbo? O que vem à sua mente com essa palavra verbo? O que quer dizer verbo? Por que ele usa verbo? E é importante nós entendermos, meus irmãos, a expressão verbo aqui é a palavra grega logos, que significa palavra. E esse termo traz a ideia de revelação. A revelação ativa de Deus. E o apóstolo João, ele se utiliza desse termo aqui, fundamentado não na filosofia grega do seu tempo, mas no pensamento judaico, tendo como pano de fundo o Antigo Testamento. O apóstolo João, como um judeu, pano de fundo, o Antigo Testamento. Então é de lá que vem o conteúdo deste termo, verbo. É para lá que devemos olhar. E no Antigo Testamento nós encontramos inúmeros textos que trazem a ideia da palavra de Deus em ação. A palavra de Deus agindo, a palavra de Deus trazendo revelação, a palavra de Deus trazendo criação, a palavra de Deus personificada. Por exemplo, em Gênesis, Deus cria o mundo como? Pela palavra. Pela palavra. Então, como diz Carson, considerando-se que João com frequência cita ou alude ao Antigo Testamento, esse é o lugar para começar. Lá a palavra de Deus está ligada com a poderosa atividade de Deus na criação, Gênesis 3, 1, Salmo 33, 6, revelação, Jeremias 1, 4, Isaías 9, 8 e libertação, Salmo 107, 20, Isaías 55, 1. Então, de acordo com o nosso texto aqui, do apóstolo inspirado, nós entendemos verbo, nós entendemos a palavra, ela não é uma força impessoal que dá origem ao universo, mas é o próprio Deus, é a pessoa de Deus que se revela a nós em Jesus Cristo. E nesses 5 primeiros versos, então nós temos destacados aqui os atributos. Quem é o verbo de que João está falando aqui? Nós podemos perceber aqui 4 aspectos relacionados. Em primeiro lugar, percebemos que ele é eterno. Olha como ele começa a expressão: no princípio era o verbo. E essa expressão no princípio faz você lembrar de qual passagem, de qual outra passagem na Bíblia? No princípio. Qual outra passagem vem à sua mente? No princípio, Gênesis. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eis a origem do universo. Sendo assim, nós aprendemos aqui, na forma como João constrói o seu texto, a ênfase que ele está dando aqui. O verbo, este verbo já existia mesmo antes de tudo ser criado, antes de haver matéria, qualquer matéria criada, o verbo já era, ele já existia. Então, já na primeira sentença, trata-se da pré-existência do verbo. E aqui nós percebemos então que João não está falando de um homem qualquer. Não é um homem qualquer. Não é um homem que foi apenas um grande mestre, um grande profeta, como por exemplo interpreta o islamismo. Não, estamos diante de alguém que é infinitamente maior do que nós, meras criaturas. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: Ele, Jesus, Ele é antes de todas as coisas, nele, em Jesus, tudo subsiste. Então Ele é antes de todas as coisas. Pare para pensar nisso.
Vamos refletir um pouco a respeito disso. Antes de existir o tempo como nós conhecemos, Jesus já existia. Ou seja, ele não tem nem início nem fim. Vai além da nossa compreensão, não é verdade? Escapa. A nossa mente finita, ela é presa ao tempo e não consegue captar a imensidão dessa verdade. Porque tudo nesse mundo, conforme a realidade que nós conhecemos, tudo é passageiro. O que foi esse ano? Já estamos de novo no Natal, passou voando. Tudo é passageiro. A nossa realidade, o que nós enxergamos pelos nossos olhos naturais, passa, tudo passa, nada dura para sempre. Nada dura para sempre, tudo é passageiro. Nós nascemos, nós envelhecemos, nós morremos. Tudo é limitado ao tempo, mas o verbo não. O verbo não. O verbo não é limitado ao tempo. Ele é, antes de todas as coisas, ele é a rocha eterna. Por isso, nele, meus irmãos, nós podemos confiar para sempre. Ele, o verbo, esse verbo que João está nos apresentando aqui, ele é o único que pode saciar o nosso anseio por permanência. Sabe aquele anseio por algo que dure, por algo que não passe, por algo que permaneça. Esse anseio por eternidade que está no coração de todo homem. Todo ser humano tem este anseio. Ninguém quer morrer. Eclesiastes 3:11 diz: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Lá está este anseio. Está no seu coração, está no meu também. Como ele pode ser suprido? Quem pode suprir este anseio? Este anseio existencial que todos têm. Quem pode suprir? Na criação, ninguém. Mas o verbo pode. Por quê? Porque ele é pré-existente. Ele é eterno. Ele é a rocha eterna. Este anseio por vida eterna, só Jesus, que é o verbo eterno, pode suprir. Então, primeira característica aqui, de quem nós estamos falando, de quem nós celebramos o Natal, ele é eterno, ele é o verbo eterno. Segundo, ele é Deus. Ele é Deus, o verbo é Deus. Olha a continuidade do texto. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui complicou um pouco. Como assim? O verbo estava com Deus e era Deus. Ele está com Deus, mas ele é Deus ao mesmo tempo. E aqui nós temos um mistério, sem dúvida nenhuma. Porque como que o verbo pode estar com Deus e ser Deus ao mesmo tempo? Como se explica isso? A única resposta possível para isso, meus irmãos, é que estamos diante da doutrina bíblica do ser de Deus. O verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus, Filho. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, 3 em 1, 1 em 3. O único Deus verdadeiro subsiste em 3 pessoas distintas, mas que compartilham exatamente da mesma natureza divina em unidade. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Sem dúvida nenhuma, vai além da nossa compreensão isso. Escapa também. Mas essa é uma doutrina fundamentada nas Escrituras. A nossa mente finita tentando captar o Deus infinito, a existência dele, vai além. Nós não explicamos exaustivamente essa doutrina, mas nós cremos nela. Por quê? Porque esse é o único Deus verdadeiro que se revela a nós nas Escrituras Sagradas. Ele é o Deus trino. Então, o Deus que nós adoramos é o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, que compartilham a mesma glória, a mesma divindade. O próprio Senhor Jesus pressupõe essa doutrina, depois ao comissionar os seus discípulos a batizarem os novos convertidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus pressupõe a realidade deste Deus triuno. Então, assim, meus irmãos, é à luz dessa doutrina que a Escritura nos ensina, que nós podemos entender que o verbo na eternidade estava com Deus Pai, em perfeita relação de amor, eternamente, e ao mesmo tempo era Deus em pessoa. Por isso que Jesus, sendo o verbo, jamais pode ser comparado com criaturas. Ele não é um ser criado, Jesus é Deus, como ensina, por exemplo, a seita da Testemunhas de Jeová.
Ele não é um ser criado, ele é Deus, ele não pode ser comparado jamais a Buda, a Gandhi, a Maomé, jamais, isso é blasfêmia. Jesus é Deus. Deus. Colossenses 2,9 diz, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, em Jesus. Então veja, o verbo, ele é eterno, o verbo é Deus, e o verbo, terceiro aspecto que aprendemos aqui, ele é criador. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que existe algo em vez do nada? Pergunta filosófica antiga, famosa. E a resposta bíblica está muito clara. A Bíblia responde esta questão existencial com muita clareza. Algo existe porque o verbo sempre existiu. Deus sempre existiu. E ele quis criar o universo. Ele quis criar para o louvor de sua glória, como um transbordar de sua glória. Um transbordar do seu ser glorioso. E veja, o agente, o executor, aquele que trouxe todas as coisas à existência, foi exatamente o Verbo eterno, Jesus Cristo. Olha o que diz lá Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 16. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, tudo, isso inclui a sua vida e a minha, para ele. Para ele. Então percebam a glória do verbo que João nos apresenta aqui. Ele é eterno, ele é Deus, ele é criador, tudo existe por meio dele. E o quarto aspecto aqui, o verbo é fonte de vida, é fonte de luz. Versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A vontade de Deus foi que a vida eterna, residisse na pessoa de seu Filho. Por isso Jesus é a única fonte de vida que dissipa as trevas. Como lá no início da criação, lá em Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo, até que Deus disse por sua palavra, haja luz, e houve luz. Da mesma forma nós podemos entender, meus irmãos, na nova criação, na restauração da criação caída, que começa em Cristo, e que vai se consumar quando Ele voltar, as trevas vão se dissipando pela gloriosa luz do Verbo. Trevas aqui dizem respeito à esfera espiritual e representam o mal, o pecado, a morte, o desconhecimento do Deus verdadeiro, a incredulidade. Essa é a referência de trevas aqui. E trevas, nesse mundo caído, pós-queda em Adão, o desastre da queda, e todos nós nascemos em Adão, por isso somos pecadores, somos afetados por essa terrível queda que vem lá do Éden. E nós não precisamos elaborar muito para perceber as terríveis condições dessa queda sobre as nossas vidas, sobre esse mundo caótico, a queda em Adão terrível. E por vezes, meus irmãos, parece que, olhando para a nossa realidade, as trevas prevalecem. Não é verdade? Por vezes parece. Parece que o caos vai prevalecer. Mas João está dizendo aqui que não, definitivamente não podem. Não podem prevalecer, porque o verbo já veio. É isso que João está nos mostrando aqui. O verbo já veio. Ele já triunfou na cruz sobre o mal. Ele já venceu ressuscitando ao terceiro dia, para nunca mais morrer. Por isso as trevas não prevaleceram, não podem prevalecer contra este verbo, exatamente porque ele é eterno, ele é Deus, ele é o Criador, e ele é o Salvador que triunfou, trazendo vida e dissipando as trevas. Como diz o reverendo Riley, Cristo é para a alma dos seres humanos o que o sol é para o mundo. Ele é o centro e a fonte de toda luz espiritual, calor, vida, saúde, crescimento, beleza e fertilidade. Como o sol, ele brilha para o benefício de toda a humanidade, para grandes e pequenos, ricos e pobres, judeus e gentios. Todos podem olhar para ele e receber livremente
a sua luz. Você já recebeu desta luz do Verbo? Você está contemplando a glória do Verbo, reconhecendo quem Ele é? Estes atributos que nós aprendemos aqui, Ele é eterno, Ele é divino, Ele é criador, Ele é fonte de vida. Medite nas palavras deste prólogo. Medite nas palavras deste Evangelho e ao longo das Escrituras. Busque conhecer os atributos de Cristo. É incrível como a nossa fé é fortalecida conhecendo o Verbo. A nossa fé é fortalecida meditando em quem Ele é, meditando em seus atributos. Através deste conhecimento nós somos quebrantados, revigorados para as lutas do dia a dia, as lutas desse ano que vem. Nós somos revigorados pela fé no Verbo, conhecendo o Verbo, confiando nele. Você tem vitória sobre as trevas quando você contempla as glórias do Verbo. Avançando, meus irmãos, então esse é o primeiro ponto, os atributos do Verbo. Segundo ponto, vamos observar as diferentes respostas em relação ao Verbo. Qual será a sua resposta? A minha resposta a esse Verbo que nos é apresentado. Porque na sequência, versículo 6, João interrompe por um momento a descrição do Verbo para falar sobre aquele que testemunhou sobre o Verbo e as diferentes respostas em relação a ele. Vou seguir a leitura aqui, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O texto fala de João Batista, que foi o profeta enviado por Deus para preparar o caminho na vinda de Jesus ao mundo, segundo a profecia do Antigo Testamento. João não era a luz por si mesmo, mas foi enviado para testemunhar sobre a verdadeira luz, que é o Verbo, que nós acabamos de observar nos primeiros versos. Então João veio para testificar deste, aquele que veio para iluminar a humanidade, no sentido de trazer salvação aos que creem. E de certa forma este testificar ressaltado aqui, no prólogo, o apóstolo João enfatizando João Batista, ressalta a veracidade da identidade do Verbo. A veracidade de quem é Jesus, que será evidenciada ao longo deste Evangelho. Ele é o próprio Deus que veio a nós. Então Deus enviou João Batista para testificar. Enviou também os apóstolos, que também são ressaltados aqui no prólogo como testemunhas desse Verbo. Eles foram testemunhas oculares do Verbo. O verso 14 diz, vimos a sua glória. João se inclui, o apóstolo João se inclui, ênfase aqui nos apóstolos. E estes apóstolos, sobre a inspiração do Espírito Santo, eles testemunharam e registraram com plena fidelidade a vida e a obra de Jesus Cristo, debaixo da ação do Espírito Santo. E estes registros estão onde hoje? Onde estão os registros que testificam quem é o Verbo? Na palavra, Escritura Sagrada, Bíblia. Palavra de Deus que temos em mãos. Então, se você se pergunta, pastor, como que eu posso crer que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, é de fato esse que você está falando aí, o Verbo eterno, divino, criador? Como que eu posso crer nisso, pastor? A resposta é, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A própria Bíblia diz, ela reivindica essa autoridade para si mesma. A fé vem por ouvirmos a palavra de Cristo. Junte as suas dúvidas, junte as suas dificuldades em crer e venha para a Bíblia. Leia, busque ajuda, converse com irmãos que já têm o conhecimento da Escritura. Venha ouvir as pregações nos domingos em que nós procuramos expor o texto para deixar ele claro da melhor forma possível. Nem sempre conseguimos, né, pastor Douglas? Às vezes a gente complica mais do que melhora. Mas a ideia é esclarecer o texto. Porque a gente sabe que a fé genuína vem
pela palavra de Deus. Então, João, ele ressalta aqui o testificar de João Batista, dos apóstolos, e eles estão aqui, o registro da Escritura Sagrada. Leia a Escritura, creia no Verbo, peça a Deus, eu não consigo, Senhor, peça iluminação, peça entendimento a Deus, vá humilde a Ele, vá humilde, eu não consigo por mim mesmo, Senhor, ilumina. Porque veja na sequência, essa atitude em relação ao Verbo é fundamental para a sua e para a minha salvação. Essa resposta é fundamental. Veja na sequência que o texto destaca as diferentes respostas em relação ao Verbo, e nós percebemos aqui que existem, em essência, apenas duas atitudes possíveis em relação a Jesus. Só duas. A primeira é rejeição, desconfiança, incredulidade. Esse papo aí não é para mim. Não é para mim, isso aí não é para mim. Veja, ele diz, o Verbo veio para o mundo criado por ele, o Verbo é o Criador, nós acabamos de ver que o Verbo é o Criador. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. E o mundo aqui como humanidade, de forma geral, e isso em virtude do nosso pecado. Nosso coração, por natureza, não quer crer. Ele vai para qualquer outro assunto, menos para esse. Ele foge deste assunto. Versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, seu próprio povo, em sua maioria, não o reconheceu como Deus, antes o rejeitaram e o crucificaram. E veja, essa é a resposta natural para com o Verbo do nosso coração, e isso diz respeito ao pecado do nosso coração. Esse é o nosso estado, incredulidade, desconfiança, rejeição. Conforme Paulo fundamenta lá na carta aos Romanos, inclusive nós estamos na sequência agora estudando a carta de Paulo aos Romanos. Você é muito bem-vindo a participar. Nós vamos fazer um intervalinho aqui nos próximos 2 domingos, mas em janeiro recomeçamos a exposição da carta aos Romanos. E lá no primeiro capítulo, Paulo ressalta isso, a incredulidade, a dureza do coração do homem, a perversidade, a idolatria, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, naturalmente nós rejeitamos o Deus verdadeiro e nos dobramos perante as coisas criadas, a criação. A gente coloca qualquer coisa no lugar de Deus, dinheiro, família, filhos, trabalho, qualquer coisa toma o lugar de Deus. O coração humano é uma máquina de fazer ídolos. Isso explica a quantidade de religiões criadas no mundo, são milhares, mais de 10 mil. Todos os caminhos levam a Deus, nós não ouvimos isso por aí? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso? Não. Não. Isso não é verdade. Segundo as Escrituras, não. Segundo as Escrituras, não. Nós precisamos decidir em quem nós vamos crer. No homem ou na Bíblia. Segundo as Escrituras, não. O homem natural por si mesmo está morto em seu próprio pecado, não quer se voltar para o único Deus verdadeiro. Essa história de nascimento de Jesus, Filho de Deus no Natal, adorar Ele no Natal, não, isso aí não. Isso aí não. Prefiro as fábulas. Então essa é a primeira atitude em relação ao Verbo, é rejeição, é permanecer cético em relação a Jesus. Mas existe a outra atitude, graças a Deus por isso, que é exatamente reconhecer e crer em Jesus. Não apenas como um grande mestre ou um grande profeta que nos trouxe boas lições, mas como o Verbo eterno, divino, Criador e Salvador. E isso ocorre somente pelo poder de Deus. Você percebeu o texto? Como que isso ocorre? É pelo nosso poder? É pela minha capacidade? Não. Versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? Quem são? Os que creem. Os que creem no Filho. Os que creem no Filho. Verdadeiros filhos são apenas aqueles que creem no Verbo. Verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são convertidos a Cristo Jesus. E veja, isso não é obra humana.
Homem nenhum pode produzir isso. Isso é obra sobrenatural do Espírito Santo. Sim, somos responsáveis, ao ouvirmos o Evangelho, responder favoravelmente com arrependimento e fé, reconhecendo, sou pecador, não posso me salvar por mim mesmo, eu preciso de Jesus, eu ouço esse Evangelho e eu me entrego a Ele. É a nossa responsabilidade. Devemos fazer isso. Porém, aliás, essa é a condição para a salvação, arrependimento e fé. Essa é a condição para a salvação, arrependimento e fé. Porém, isso só ocorre somente pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Não é isso que o texto diz? O que diz o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue. E aqui podemos entender a herança dos pais, a linhagem étnica. Não é a linhagem étnica, como muitos judeus pensavam, que garante lugar no céu. Nem da vontade da carne, ou seja, não é esforço humano. Eu não faço nada para colaborar com a minha salvação. Eu não tenho nada para oferecer, nada que possa atrair o favor de Deus em mim mesmo. Não é o meu esforço que garante a minha salvação. Eu não contribuo em nada com a minha salvação, só com o pecado. É isso que eu contribuo. Nem da vontade do homem, não é esforço religioso, não é religiosidade. Não é religiosidade que me faz ser salvo. Não é ir na igreja todo dia, ler a Bíblia todo dia. Não é isso que faz eu ser salvo. Está escrito aqui. O que faz? Mas de Deus. Só Ele. Mais ninguém. Pertence a Ele. Ele é soberano. Ele é o Deus soberano. Portanto, existem apenas essas duas posições diante do verbo. E eu pergunto, de que lado você está? Qual é a sua resposta? Reflita sobre a sua vida hoje. Não é em vão que você está aqui, não é à toa que você está aqui. Deus é soberano, reflita sobre isso. Qual é a sua resposta a respeito deste verbo que nos é apresentado no Evangelho de João? O que você responde? O que sai do seu coração? Com certeza você está em um desses dois lados, não existe meio termo. Ou você se arrepende dos seus pecados e crê, e recebe Cristo em sua vida. Reconhece que você é um pecador, que você não pode se salvar por si mesmo. E você precisa desse Jesus, e você então confessa a Ele. Você, a partir disso, pela graça de Deus, evidencia ser um filho de Deus. Manifesta os frutos desta fé verdadeira pela graça, não por nós mesmos, mas pela graça, você começa a desejar, a orar a Deus, você entende a importância de orar, aos poucos você vai percebendo isso, a importância do congregar, a importância do que nós estamos fazendo aqui nesse momento, que é cultuar a Deus, você vai começando a perceber isso, você deseja fazer parte do povo de Deus, a igreja, por quem Cristo morreu, você vai evidenciando estes frutos pela graça de Deus, ou então você permanece descrente. E assim está rejeitando a única esperança de obter vida eterna, reconciliação, restauração da sua comunhão com Deus, perdida no Éden em Adão, e você vai sofrer as consequências de seu próprio pecado na condenação eterna. Qual é a sua posição diante deste verbo? Qual é a sua posição diante deste verbo? Se você ainda não recebeu Cristo na sua vida, escute com atenção. Mas talvez você venha se reconhecendo agora, nesse momento, como pecador. Você reconhece a sua condição. Pare de se justificar. Reconheça, confesse isso diante de Deus. Não adianta se justificar diante dEle, que conhece o nosso íntimo. Ele conhece o que você está pensando agora, não adianta. Confesse isso a Ele. Confesse o seu pecado diante dEle. Reconheça, eu não posso por mim mesmo. Ó Deus, obrigado por enviar Jesus. E eu confesso esse Cristo na minha vida. Eu quero esse Cristo na minha vida. Confesse a Ele. Vá a Ele em oração agora. Aí onde você está. Clame pelas misericórdias de Cristo. Eu creio neste Cristo. No verbo que está sendo apresentado diante de mim. Peça humildemente, Senhor, ilumina o meu entendimento, me faz crer na verdade. Eu não posso, desvenda os meus olhos para contemplar o verbo. E o Senhor Jesus afirmou que todo o que vem a mim,
nessa forma, humilde, todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá a Ele. Vinde a mim, Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados dos seus próprios pecados, vinde a mim e os aliviarei. Vinde a mim. O Senhor Jesus veio, o bebê que nasceu, graças a Deus, Ele veio, como nós cantamos, Ele viveu uma vida perfeita, Ele nunca pecou, Ele morreu na cruz para pagar por os nossos pecados, Ele resolveu o nosso maior problema diante de Deus. Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele está vivo, louvado seja o nome de Cristo Jesus, por isso que o Natal é especial. Vá a Ele em oração. E você que já está em Jesus hoje, você que já está em Cristo, lembre sempre, isso não veio de você. Você não foi melhor que os outros, não foi sua inteligência, não foi a família onde você nasceu, não foi você perceber essas coisas, não veio de você. Você não contribuiu em nada para essa salvação. Foi o poder de Deus, foi a graça de Deus, maravilhosa graça. Como eu não vou celebrar essa graça no Natal? Como? Como não celebraremos essa graça com lágrimas de alegria pelo perdão que recebemos do glorioso Rei que verteu o seu sangue naquela cruz? Que venha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vá com seus pecados, vá com a sua luta, vá a Ele. Clame por Ele. Você não pode mais por si mesmo. Você reconhece isso. Vá a Ele. Avançando, meus irmãos. Então este é o verbo que nós estamos adorando. Ele é os atributos dele nós reconhecemos aqui. As respostas, e que a resposta seja de fé para com Ele. E o terceiro, a encarnação do verbo. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O texto nos diz aqui que o verbo, que é eterno, que é o próprio Deus, é criador, é salvador, então não perca aqui o fluir do texto, não perca o contexto, é desse verbo que João está falando. Esse verbo se fez carne. E como nos ensinam os outros evangelhos, ele foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e aqui nós estamos diante da extraordinária doutrina da encarnação. Deus se fez homem. O Criador desceu até a sua criação. Deus veio a nós. Deus Pai, de acordo com os planos eternos da redenção, enviou o Filho na plenitude dos tempos. O Filho veio em perfeita obediência ao Pai. O termo habitou entre nós aqui, ele traz a ideia de tenda, armar o tabernáculo. Linguagem que lembra, lá no Antigo Testamento, lembra do tabernáculo lá no Antigo Testamento? Lembra do tabernáculo lá? Tabernáculo de Israel. O que acontecia no tabernáculo? Tabernáculo, naquele momento, na antiga dispensação, era o local em que o local especial, em que o povo se encontrava com Deus. Local especial em que o povo se encontrava com Deus, lá no Antigo Testamento. Então a linguagem que João traz aqui, e à luz do Novo Testamento, nós entendemos que o verbo que veio a nós, que se encarnou, é o substituto do antigo tabernáculo, do templo, que apontava para ele o que viria, e ensina a maravilhosa realidade que nós nos encontramos com Deus somente por meio de Jesus. É somente por meio de Jesus que nos encontramos com Deus. Não há outro caminho. Você quer se encontrar com Deus, você precisa de Jesus. E só Ele, mais ninguém. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, que abriu mão de sua glória temporariamente nos céus para vir a esta terra, assumiu a nossa natureza, assumiu plenamente a nossa humanidade, porém sem ter pecado nenhum, se entregou na cruz para pagar a nossa pena e nos levar de volta para Deus. Nós os que cremos nele. Por isso o verbo, Jesus, após a encarnação, é plenamente divino, ele nunca deixou de ser, e agora plenamente humano, e assim o será para sempre, para sempre. Essa é a figura do mediador.
Eis o milagre da encarnação, este evento que traz o grandioso paradoxo da maior simplicidade com a maior glória. Um bebê na manjedoura. Um bebê na manjedoura. A cena simples, a cena humilde. Porém, o evento mais glorioso da história da humanidade ali está acontecendo. Perceba a glória da humildade, da majestade do nosso Rei, a humildade gloriosa da encarnação do Filho. Ele é o eterno, nós acabamos de ver, ele é o eterno que invadiu o nosso tempo, mas ele chega como um bebê indefeso deitado na manjedoura. Isso é tremendo. Essa história ela é fantástica, ela comove os nossos corações. Meus irmãos, não há enredo mais maravilhoso que esse. Hollywood perde, mas de lavada. Não há enredo mais cativante do que esse. O glorioso Deus vindo a nós, o bebê na manjedoura é Deus, que se fez um de nós. Esse paradoxo tão glorioso, Agostinho, um dos pais da igreja, ele ressalta isso com maestria, ele fala isso de uma forma tão bela. Ele diz o seguinte: ele nos amou tanto, que por nossa causa foi feito homem no tempo, por meio de quem, de Jesus, todos os tempos foram feitos. Estava no mundo menos anos do que os seus servos, como o bebê na manjedoura, embora mais velho do que o próprio mundo em sua eternidade. Foi feito homem quem fez o homem, foi criado de uma mãe a quem ele criou, foi carregado pelas mãos que ele formou, amamentou nos seios que ele havia enchido, gritou na manjedoura, na infância, sem palavras, ele, a palavra sem a qual toda eloquência humana é muda. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você consegue perceber a grandiosidade disso? Aquele bebê na manjedoura é esse Deus glorioso. Desta forma, Jesus Cristo, segundo as Escrituras, é o único mediador entre Deus e os homens, por isso ele não pode ser comparado a Maria. Não pode ser comparado a Maria. Ou santos mediadores, conforme o catolicismo romano. Ele é, segundo a Escritura, o único mediador. 100% homem, 100% Deus, em uma pessoa. Com certeza, meus irmãos, Maria foi uma mulher agraciada por Deus, que devemos reconhecer como uma mulher especial. Uma mulher especial, sem dúvida nenhuma. Porém, jamais atribuir mediação, divindade a ela. Orar a ela é agir contra as Escrituras. E João diz no final do verso 14, vimos a sua glória como unigênito do Pai. O que significa essa expressão unigênito? Unigênito. Essa expressão traz a ideia, meus irmãos, de singularidade, que é único em sua espécie. E ela enfatiza a perfeita relação do Filho com o Pai. Jesus é Deus Filho, é o Filho com F maiúsculo, nós somos filhos com F minúsculo. Ele é o Deus Filho que compartilha eternamente da mesma glória de Deus Pai, por isso ele é o único que pode revelar essa glória aos homens com perfeição. Ele é a expressão exata do ser de Deus comunicado a nós. Ele é o único que pode fazer isso, porque ele é o Filho unigênito do Pai. Portanto, meus irmãos, concluindo, eis o Verbo de Deus que celebramos no Natal. Não é à toa que essa é uma data muito especial, sem dúvida nenhuma. E fica bem evidente com essas verdades expostas que sem Jesus, sem este Verbo que é eterno, que é Deus, que é Criador, que é Salvador, as nossas vidas não fazem sentido nenhum. Natal não tem sentido. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Só isso. Só isso. Porém, as nossas vidas não devem se resumir a isso. Nós fomos criados para conhecermos a Deus e nos alegrarmos eternamente nele. E isso só acontece quando olhamos para a manjedoura e reconhecemos que aquele bebê é o Verbo eterno, é o próprio Deus, é o Criador, é o nosso Salvador. Que assim seja neste Natal
e por todos os dias na sua vida, na minha vida. Essa é a minha oração. Que você se renda a Ele, você confesse Ele, e que você tenha vida no nome dEle, nosso bendito Salvador, a quem nós amamos, a quem nós adoramos. Conheça Ele nas Escrituras. Você tem dúvidas ainda, várias coisas podem surgir, você que está ouvindo pela primeira vez, é bem natural, conheça nas Escrituras, pode vir conversar conosco, nós temos o cristianismo básico também, que estudamos os pilares da fé, venha conversar conosco a respeito da palavra. Importante a nossa argumentação vir sempre das Escrituras, esse é o fundamental. A nossa argumentação precisa vir das Escrituras, e é esse que nós devemos nos ater. Eu encerro aqui com as palavras do reverendo Riley. Notemos que o Salvador, no qual o crente é confiado a confiar, é nada menos que o Deus eterno, capaz de salvar cabalmente a todos os que por seu intermédio vêm ao Pai. Ele que estava com o Pai e era Deus, é também Emanuel, Deus conosco. Demos graças a Deus, por nossa esperança estar firmada naquele que é poderoso. Em nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Jesus Cristo temos um grande Salvador. Ele é a sólida pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo. Aquele que nele crer não será de modo algum envergonhado. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pelo verbo. Obrigado pelo evangelho da nossa salvação, Senhor. Temos paz contigo por meio de Jesus. Isso é maravilhoso, Senhor. Ajuda-nos a crermos neste evangelho, Pai, nesse Natal e ao longo dos dias, ó Deus, que ainda temos nesta terra, que nós possamos andar pela fé no Filho amado, o Verbo que veio a nós, o único digno de louvor e adoração. Ó Pai, obrigado, Senhor, pelo Filho que veio no poder do Espírito Santo. Ó Deus, recebe a nossa adoração. Pai, Filho, Espírito Santo, te adoramos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, tão linda, tão cara, tão preciosa e real, verdadeira, porque procede da Tua própria palavra, Senhor, que não falha. O Senhor é fiel. Por isso nós te adoramos nessa manhã. E eu rogo a Ti, ó Deus, por cada coração aqui. Eu oro, ó Deus, traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Opera a regeneração no nosso meio, onde não há. Opera o novo nascimento, Senhor, onde não há. Opera, Senhor, o quebrantamento nos nossos corações endurecidos, ó Deus. Traz-nos, ó Deus, a Tua graça maravilhosa, Senhor. Traz unidade no nosso meio, Senhor. Traz amor. Seja o Verbo engrandecido e as nossas vidas quebrantadas para o Teu louvor. E usa-nos, ó Pai, como Tua igreja também. Em meio às nossas falhas e fraquezas, queremos Te servir. Ajuda-nos, ó Deus, como Teu povo. Sim, ó Deus, queremos Te glorificar e queremos fazer isso também como igreja local. Por isso nós suplicamos a Tua graça. Exalta o Verbo no nosso meio, Senhor. Exalta a grandeza de Cristo no nosso meio. É isso que precisamos e é no nome dEle que oramos. Amém.